A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, bem-vindos a mais uma semana no nosso Cresce SC. Eu sou a jornalista Amelina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias da Caert, e hoje eu recebo aqui no nosso estúdio a Isabela Blasi, cofundadora da Indicium, que é uma empresa global de serviços de dados, premiada no mundo inteiro por soluções avançadas. Bem-vinda, Isabela. Oi, Mel, muito obrigada, é um prazer estar aqui no podcast da Caert, trocando uma ideia com vocês. A Isabela é formada em Direito pela Unicesumsc e tem experiências em um programa de aceleração e inovação, que foi conduzido por professores de Berkeley, e também teve experiências em Barcelona e na Inglaterra. Isabela, conta um pouquinho pra gente como que foi essa tua trajetória do direito para soluções em dados. Eu digo que eu nunca me vi empreendedora, acho que são poucas as mulheres que nascem e já dizem, nossa, eu tinha um espírito empreendedor. O que eu sempre tive foi uma inquietação, né? Então, saindo do colégio, eu não sabia muito bem para qual faculdade eu ia, o que eu queria fazer, o que eu gostava. Muito como muitas adolescentes, mulheres entrando na vida adulta. E eu fui pelo caminho natural, que era o negócio da família, direito, família tradicional, aqui da cidade, que tem escritório e tudo mais. E comecei. Primeiro semestre eu já queria sair. Já sabia que não era, mas tudo bem, fiz um combinado com a família, vamos ficar mais um tempinho, vamos tentar. E nesse período eu comecei a experimentar coisas diferentes. E surgiu a oportunidade de participar de um programa de aceleração de inovação da Universidade de Berkeley. E eu entrei nesse mundo de tecnologia e inovação por acaso. E me encantei. Me encantei com as metodologias, com a informalidade, com a criatividade envolvida também nesses processos dos inovadores. E eu pensei, putz, gostei disso aqui. Em paralelo, a minha família também estava investindo em alguns negócios de tecnologia que não deram certo. E na mesma época, como uma grande conjunção dos astros, eu conheci os meus sócios, que também estava todo mundo meio assim, perdido, cada um fazendo uma coisa. E a gente pensou, vamos fazer um negócio? Sim, não é uma história muito, né, de astros de rock que tinham... A gente falou, vamos começar. Com o quê? Dados, né? Era a grande era do... Saiu uma reportagem do The Economist na época, em 2017, que falava que dados seriam um novo petróleo. A gente tinha a referência da Nelway aqui, né, crescendo muito com um modelo de negócios baseado em Big Data. E a gente falou, bora. Foi mais ou menos assim, sem muita mais coragem, ingenuidade, como começa o mundo empreendedor. E aí, diferentemente de focar em produto, a gente pensou, vamos começar com um serviço, até mesmo para a gente se entender o que a gente estava construindo. Em paralelo, o Daniel, um dos meus sócios, ele é especialista em dados, tem mestrado em econometria, então ele entrou como nosso grande especialista. A gente começou fazendo projetos, analisando os dados internos e externos das empresas locais, que nos ajudaram bastante para crescer. E foi assim, de tijolinho em tijolinho, validando, mudando o negócio, e fomos crescendo. Eu também fui me encontrando nesse meio do caminho, né? Eu digo que nós 4 fundadores temos perfis extremamente diferentes, então isso funciona muito bem, né? Geralmente esses perfis se complementam, né? Exato, e não necessariamente, né, a gente espera que funcione, mas é surreal, porque eu sou mais extrovertida, mais comunicadora. O Matheus, que é o CEO, é super executor, planejador. O Daniel, a gente fala que é o nosso gênio da lâmpada, que tem as ideias mais diferentes e consegue colocar em prática. E o Vitor é o nosso geek muito inteligente, coloca tudo para acontecer no meio técnico. Então, foi uma grande sinergia e chegamos até aqui. São 7 anos, né? São 7 Como anos. que foi essa trajetória da empresa? Desse começo, assim, meio vamos fazer alguma coisa para hoje consolidada? Eu digo que a minha trajetória profissional, né, converge totalmente com o crescimento da Indicium, né? Ela começou enquanto eu ainda estava na faculdade e é muito legal ver o nosso crescimento alinhado com a organização.
Nenhum de nós tinha tido uma empresa antes, então é a primeira viagem como organização. E assim como toda empresa em crescimento, a gente passou pela fase de piloto, validação do modelo de negócio, para qual caminho a gente iria. A gente decidiu ir para os serviços, que não era muito bem visto ainda pelo mercado. O mercado queria startups com produtos escaláveis e a gente foi para um modelo de negócio mais tradicional, colocando alguns elementos, umas pimentinhas de inovação dentro disso. Depois a gente entrou numa fase de tração, que é onde muitas, né, startups morrem, e foi junto com a pandemia. E nessa fase a gente cresceu muito. Nós éramos muito bem posicionados online, conseguimos grandes logos, né, grandes clientes com renome nacional e internacional. E aí a gente foi crescendo realmente, dobrando de ano em ano, conquistando bons clientes que nos indicaram para outros e outros e outros. E chegamos nesse momento agora de 2024 com 300 pessoas no time, né? Escritórios aqui em Floripa, São Paulo e Nova York, em uma expansão bem acelerada. Eu até estava aqui na minha listinha, a próxima pergunta, falar sobre esses escritórios, né? Fora de Floripa, e como que é juntar esse time todo de 300 pessoas, essa liderança, para fazer as coisas acontecerem. Bom, a gente tem muitas rotinas, né, para tentar integrar um time que é totalmente remoto, embora tenhamos esses escritórios espalhados. Então, obviamente, isso dificulta um pouco, mas a gente faz vários eventos de final de ano, de quarter, tem reuniões all hands com o time inteiro para compartilhar, informar tudo o que está acontecendo, porque toda semana tem novidade, né, com uma empresa em crescimento assim. Agora que a gente acabou de fazer essa captação de 40 milhões de dólares, esse desafio de tropicalizar também esse escritório dos Estados Unidos, que já tem 15 pessoas que são americanas, traduzir um pouquinho a nossa cultura, como é que funciona. Então, é um grande desafio, mas é muito legal. E também eu entendo que o nosso espírito, né, empreendedor, que também, acho que todos nós somos catarinenses, está enraizado aqui, ele inspira o time e a gente tem essa energia que eu tô passando aqui um pouco dentro de casa. Então, assim, essa sensação de estamos todos no mesmo barco, ou foguete, que é a nossa analogia, indo para voos cada vez mais altos. E a Isabela se descobriu líder enquanto no processo também. Eu vi que tu passou por muitas áreas de conteúdo, de comunicação. Qual que é a importância da comunicação nessa trajetória toda? Total, né? E vamos relembrar que eu vim de uma área totalmente distinta. Então, qual era a melhor forma de eu começar na empresa? Não era na tela preta, não era. Foi realmente entendendo as metodologias que a gente aplicava, entendendo todas as teorias de dados. E aí eu comecei construindo conteúdo. E a partir do momento que a gente cria e a gente expõe para o mundo, vai gerando muita confiança também, né, no know-how. Isso para mim foi fundamental nesse momento de transição ainda, meio... E a gente se apropria, né? Começa a entender e conhecer junto, então é bem importante, né? Exatamente. Eu acho que eu fazia, na época, blog posts era uma estratégia muito forte, acho que eram uns 3 a 4 por semana. Então foi um momento muito de imersão no conteúdo e no mundo de dados. E foi muito rico, porque a partir disso eu consegui comunicar de forma mais clara o que a gente faz, o que é um grande desafio, né? Acho que eu tenho muito essa visão de tradutora. Como é que eu traduzo toda essa complexidade, todas essas ferramentas, metodologias que a gente constrói para alguém de negócio entender e valorizar? Então, esse é muito o meu papel também na organização hoje. Então, que eu visualizo que é uma grande skill de um bom comunicador, né? Entender o público que ele está falando e atualizar e adaptar o conteúdo de acordo com isso. Até porque é uma área que tem uma linguagem muito própria, né? Então, traduzir isso também não é uma tarefa fácil, mas eu achei legal na tua fala, desde o começo, que tu falou muito em coragem. Então, conta pra gente, assim, como foi pra ti, né? Mulher num ramo que é bem masculino, uma menina, né? Então,
encarar todos esses desafios e conseguir ter propriedade? Eu acho que nesse ponto, mais do que coragem, ingenuidade me ajudou. Porque eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar pela frente, mas eu sempre, toda vez que eu me deparei com um desafio nessas etapas, eu consegui encarar e superar. E naturalmente isso sim, vai dando experiência, bagagem e coragem. Mas acho que essa ingenuidade do jovem e a energia, que eu ainda carrego bastante, me ajudou a navegar alguns desafios. Hoje em dia eu já tenho mais clareza sobre outros, mas estou sempre pronta para aprender e aberta aí para o que vem pela frente. E acho que isso também é um destaque para a liderança, né? Estar aberto, ouvir, aprender, dizer que não sabe quando não sabe, e conseguir também transferir para os colaboradores e para as pessoas que trabalham com a gente essa segurança, né? Exatamente, porque o empreendedor, muitas vezes, ele não sabe tudo, né? Mas para conseguir guiar um barco, né, de 300 pessoas, a gente precisa trazer essa coragem, essa certeza de que vai dar certo. Mesmo às vezes a gente não tendo todos os dados para uma decisão ou todas as certezas. Então, acho que isso realmente é um aspecto extremamente importante na liderança. E falando em aprendizado, tu hoje é presidente do Lead Futuro. Conta um pouquinho dessa vertical do Lead pra gente e como tem sido esse momento. Esse convite veio no ano de 2023 e foi muito legal, porque foi um momento que que a empresa estava crescendo, eu também estava me descobrindo cada vez mais como líder dentro dessa organização e me identificando com muitos líderes jovens também, né? Acho que sempre ali pela CAT, conversando com o pessoal de Santa Catarina em geral e identificando em todos nós alguns elementos em comum, né? Essa vontade de fazer acontecer, essa energia do líder do futuro, que já é o líder do presente, né? Então, quando esse convite veio, o grande objetivo foi construir um comitê com líderes que trouxessem representatividade para a nossa faixa etária, né? O Lead Futuro, ele vai até os 35 anos, em média. Então, assim, poxa, vamos juntar pessoas de vários lugares do estado para trocar as ideias, porque os desafios de quem lidera em Floripa são diferentes dos desafios de quem lidera em Chapecó. Tá bom, trouxemos pessoas. Vamos trazer mulheres líderes também, para não ser só, né, aquela sala que a gente já está acostumado a entrar e ver? Vamos. Vamos trazer líderes que são sucessores, que estão aprendendo aí com a escola dos seus pais, avós, a sucederem as grandes empresas que vão levar Santa Catarina para frente. Então, foi um desafio muito legal de, primeiro, identificar essas pessoas, trazer e construir esse ambiente para a gente fazer a troca, fazer eventos e enriquecer esse relacionamento, né? Isabela, vocês começaram a Indicium, vocês 4, e hoje é uma empresa que se desenvolveu, que escalou novos negócios. Conta um pouquinho pra gente sobre os serviços de vocês e as novidades que tem pela empresa. Então, sim, nós começamos nós 4, hoje somos 300, mas gostamos de dizer que de alguma forma a gente conseguiu replicar a essência de nós 4 para os times da organização, né? Isso é muito legal. Atualmente, o nosso foco realmente são desenvolver soluções de ponta a ponta para os desafios de dados das empresas. Então, desde a parte super técnica de plataforma de dados, de integrar informações que estão espalhadas em diversos sistemas, áreas de negócio, até a parte de produtos de dados, que envolve aí o que o pessoal de business curte muito, né? Que é a parte de BI, de observar em tempo real o que está acontecendo, tanto, né, de fluxos financeiros, marketing da organização, IA generativa, que só se fala sobre isso, né? Então, a criação de produtos de dados com essa capacidade em cima das informações que uma organização possui. Então, os serviços são infinitos dentro desse universo de dados hoje, né? E a nossa grande meta é garantir esse crescimento tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é onde a gente tem a nossa sede agora. E tu estava falando pra gente antes da gente começar a gravar de um fundo. Explica pra gente essa parte da empresa. Então, como empreendedores, acho que a gente nunca construiu a empresa
pensando em vender ou em algo assim, foi muito mais uma vontade de construir algo com propósito, né? E no nosso caso é transformar dados em informações para grandes organizações e tudo mais. Só que durante o processo, né, a gente cresceu bastante e com as nossas próprias pernas. Então, quando a gente entendeu no planejamento que chegaríamos a uma organização de 300 pessoas, foi meio a hora que a gente sentou e falou, será que a gente vai dar conta sozinhos, né? São 300 vidas, não é mais assim, não é mais brincadeira, ficou sério. E todos sempre tivemos uma vontade de internacionalizar a empresa. Todos já tinham morado fora muitas vezes e a gente sempre entendeu a capacidade de exportar serviços de tecnologia. Como o Brasil é forte nisso e o mercado não vê. E foi, coincidentemente, quando tomamos essa decisão, a gente foi abordado por um fundo americano discutindo a possibilidade de um aporte, um investimento que se concretizou no início desse ano para fortalecer e fundamentar esse crescimento para os próximos anos, né? Focando realmente em tornar a Indice um parceiro número 1 das organizações em dados nas Américas. E a empresa já tem também muitos prêmios, né, por esse serviço. E as pessoas têm medo de dados, né? De inteligência artificial, de tudo isso. Como que vocês vão lidando, até para explicar para as pessoas a importância dos dados, né? Que bem utilizado é muito, muito benéfico. Acho que a gente percebeu isso logo no início. Por isso que grande parte do nosso trabalho está na capacitação e na evangelização, né? Os dados são ferramentas. A gente fala assim, como uma Ferrari, um supercarro, se as pessoas não sabem dirigir, se elas não estão habilitadas, elas não vão extrair o potencial ou elas podem se ferir, né? Então, grande parte do nosso trabalho também envolve sentar junto com as organizações, ajudar, fazer um pouco uma terapia, né, no que envolve esse assunto, que tem se tornado cada vez mais predominante dentro dos conselhos das organizações. Então, a gente entende que a resistência está diminuindo, mas os desafios ainda continuam. Então, um grande foco, uma missão nossa é compartilhar esse conhecimento, não só com clientes, mas com o mercado, com profissionais que querem migrar de carreira para essa área, que tem um glow, mas até pode causar um pouco um afastamento e um entendimento de, poxa, como é que eu vou entrar? E eu sou prova viva de, olha só, né? Vindo direito ali, nada a ver com nada. E aqui estou liderando junto o crescimento dessa empresa de dados. Então, tem espaço. Isabela, que prazer conversar contigo. Muito legal a tua história, de ver como tu evoluiu ao longo do tempo. Obrigada por ter compartilhado com a gente aqui no Cresce. Muito obrigada, foi um prazer, Mel. Nos encontraremos muito por aí ainda. Com certeza absoluta. E eu agradeço também a quem está nos assistindo pelo YouTube da Caerte ou nos ouvindo pela rádio preferida. Nós voltamos na semana que vem com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LIDE.